Vou exatamente explicar o motivo pelo qual eu jamais participaria do FaloCast, tá? De uma forma bem direta e bem honesta. Por que eu não participaria do FaloCast? Bom, antes de qualquer coisa, eu sempre estudei em escola pública, seja da prefeitura, seja do estado. Eu me formei em 2006 no ensino médio, certo? Então o que que acontece? Eu sei muito bem o que é uma escola pública na periferia de São Paulo e eu sei muito bem o que é a realidade. No FaloCast, você tem mais ou menos uma hora só para falar e normalmente não estou desfazendo de ninguém, mas a apresentadora parece uma atriz mirim. E eu não gosto dessa teatralidade, certo? Essa cara, esse olho, essas expressões assim de coisa muito óbvia. Né? Então vamos lá. Na época, quando eu era criança, eu até repeti a primeira série, parece engraçado, mas é verdade, na época do Itamar Franco. E nós estamos falando mais ou menos entre 93 e 94. Nessa época, tinha um laboratório de química e tinha bastante coisas e tal, né? Até um sapo em garrafa. E a partir do momento que, vamos dizer, houve uma transição para o governo do Fernando Henrique Cardoso, é justamente ali que essa sala desapareceu e ficou vazia. E o professor na época era um professor de ciência, não esqueço até hoje, ele já estava se aposentando, escreveu 2 livros de ciência, ele era excelente. Era um professor muito dedicado e com certeza ele acreditava na educação. Com o passar do tempo, nós temos que entender que essa questão de violência, de bullying e não sei mais lá o que, sempre existiu. Só que na minha época, é diferente de hoje, não havia internet, não havia informação, certo? Imagina o seguinte, minha mãe, uma dona de casa, meu pai, no máximo, um pedreiro. Então, essa é a realidade nossa, tá? E eu lembro há muitos anos atrás que, basicamente falando, eu lembro de uma professora, né, na primeira série, que me colocou literalmente no colo dela, cortou as unhas da minha mão e para ela era normal. Hoje, com certeza e tal, né? Hoje seria exonerada e tal. Isso na época do Itamar Franco. Muitas das professoras que eu tive, ou que eu tinha, na verdade, todas viveram na época da ditadura militar e traziam castigo e tal. Então, sim, eu já usei o chapéu de burro, né? Aquele chapéu e tal, já fiquei atrás da porta, né? Então, isso era uma coisa muito naturalizada. Só que o que acontece? Na época do Itamar Franco, quem cometia as violências e atrocidades eram as professoras, certo? Então, sim, havia a famosa reguada de plástico, né? É óbvio que esse costume, né, vamos dizer assim, da palmatória, isso vem da cultura portuguesa. Na época da educação brasileira tinha forte influência de Portugal. A partir do momento que vem o novo Estado, que basicamente o novo Estado, há uma forte influência do modelo americano. E esse modelo americano de educação veio para o Brasil. Só que acontece, na época, por exemplo, a educação era muito restrita somente às classes dominantes. Isso durante muito tempo. Na década de 80, certo? Vai ter muito anacronismo no vídeo, tá? Na década de 80, o ensino brasileiro ele passa a ter forte influência de Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, entre outros intelectuais, né, que a gente chamaria de marxistas, para a formação Florestan Fernandes, para a formação da escola pública, institucionalizada e no prédio.
E assim se forma a educação pública no Brasil, certo? Através desses pensadores e desse pensamento. Então ali nasce a narrativa de uma educação básica, uma educação pública, uma educação laica e sem a presença e a influência da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela influenciou muito a educação pública. Então, por exemplo, em Miradouro, há muitos anos atrás, na década de 60, havia uma instituição de freiras que dava educação pública para os jovens, alfabetizava eles e tal. Então havia, sim, há muitos anos atrás, essa ideia de você ir na sala de aula e você, antes de começar as aulas, você rezava. E na época em que eu estudei, até 90 e pouco e tudo mais, a gente perdia mais ou menos 45 minutos no pátio onde eu estudava para cantar o hino nacional e o hino à bandeira. E depois de tudo isso e tal. A questão é que já não havia, na época do Itamar Franco, o costume de rezar antes das aulas. Isso foi algo que já houve uma mudança ali. Depois de muitos anos, nós temos que entender que houve o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando houve o presidente ex-Fernando Henrique Cardoso, a educação pública brasileira ela declinou de uma forma que não se volta mais. Então não importa, por exemplo, mas depois veio o presidente Lula, não, depois veio o Michel Temer, aí depois veio o Jair Messias Bolsonaro e voltou o Lula de novo. Não importa, a educação declinou e não voltou mais. Na época da ex-prefeita Marta Suplicy, é importante deixar bem claro que a educação pública brasileira já era ruim, mas já havia ali um prelúdio para a que a gente chama de ideologização progressista. Só que na época ninguém sabia mais o que era isso e todas essas ideologias. E ali naquele momento, é importante ressaltar que havia educação, distribuição de camisinhas gratuitas. Meu professor na época de geografia levou 40 alunos, entre meninos e meninas, entre 12 e 13 anos, para assistir um filme Soft Car, né? Uma história muito triste de uma moça que queria perder a sua virgindade com um rapaz nerd, né? Que via na rua e tal, e não sei o que. Claro, não mostrava cenas e tal, mas usava-se sutiã e tal, e sim, houve a simulação. Eu acho que hoje esse professor, com certeza, ele seria exonerado. Hoje esse professor seria processado. Eu acredito muito nisso. Só que naquela época não havia internet, as pessoas não tinham conhecimento de como denunciar ao Ministério Público, nem aqui de São Paulo, imagina o federal, certo? Então não, a internet, o computador era uma coisa só para quem tinha dinheiro, tá? Então antes de computador do milhão, antes de pensar em qualquer coisa, não existia isso. O que eu quero dizer isso de forma bem simples? Por que é engraçado e ao mesmo tempo assustador que esse canal ele consegue trazer essas informações que muitas vezes a gente não vê nenhum educando, ninguém falar esses nomes, né? A gente não vê pessoas falando da Marta Suplicy, a gente não vê gente falando, por exemplo, da educação ruim que já tinha na época do ex-governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, que a educação realmente já não tinha qualidade. Esse negócio de Saresp e tudo mais, as avaliações, no máximo que uma escola pública chega é 3, tá? É 3, é um nível mais baixo. Eu lembro de uma professora, eu acredito que na quinta série, ela há muitos anos usava o termo substitutiva, né? Substituta, e esse termo foi trocado para professora eventual. E essa professora ela fez um comentário muito interessante na forma dela, e ela disse assim, olha, aqui não vai sair nenhum engenheiro, no máximo, ela falou, no máximo um vigilante, no máximo
um porteiro, no máximo, um operador de caixa. E ela fez esse comentário e tal. Hoje, com certeza, não, hoje ela seria denunciada, hoje ela seria exonerada, mesmo com essa ação crítica dela. Olha que coisa interessante, como esse politicamente correto trouxe muitas vezes ao nosso país essa ideia onde você não pode mais falar a verdade, onde você não pode fazer uma crítica direta. E sim, eu na quinta série não tive um professor de matemática, o meu professor pulou fora. E depois veio um outro professor de matemática, substituiu, né, ali, vamos dizer assim, todos os sábados. E assim, ele ralou muito para conseguir aprovar a gente. Então existem casos, até no ensino médio é importante ressaltar, que, por exemplo, se você tirava mais ou menos 3 ou 4 ali, as professoras faziam reuniões de classe, às vezes na frente dos alunos, e aprovavam a gente, por exemplo, assim, matemática, fulano tirou 8, fulano tirou 7. Eu empresto 1, empresto 2 e tal. E foi assim, né, que no meu boletim de ingresso, na época, a minha nota foi aprovada com 5 vermelho, né? Eu tinha vergonha desse negócio. Graças a Deus eu não tenho mais esse boletim, porque foi uma coisa realmente absurda. Eu vou falar um pouco sobre o preconceito que havia, né, aos homossexuais. No ensino médio, principalmente, tinha um colega de sala da outra que via no horário, que a gente fala no horário do recreio, né, que a gente fala assim, e ele tentava entrar na sala de aula. E o meu colega, né, no caso o maior lá, não gostava e dava uma voadora toda vez que ele tentava acessar a sala de aula, né, porque ele queria conversar com o pessoal do fundão lá. Então, assim, na época não tinha lei, não tinha delegacia especializada, sabe, DECRAD, esquece essas coisas, tá? Movimento A, movimento e tal, progressismo, Lula, PSOL, PS não sei das quantas, PSB, essas coisas não tinha, tá? Elite acadêmica progressista nas universidades, UniBTA e não sei o que, meu, esquece, tá? Isso era uma coisa muito natural, tá? Muito natural mesmo e algo muito comum nas escolas e ninguém ligava para isso, tá? E também não se havia campanha para a empresa né, contratar diversidade e essas coisas e tal. Não havia isso, certo? Então, isso tudo é muito recente, isso é muito agora, né? Isso é muito agora, nesse momento. Então, o que acontece? Eu concordo e digo o seguinte, eu acho, né, que a UniBTA talvez, não sei se é por influência do MEC, não sei se é influência da BNCC, também não sei se é influência da cultura que tem hoje em dia, também não sei, tá? Essas pautas identitárias, essas ideias progressistas, esses pensamentos de LGBTQI não sei quanto a mais, a Unisa também fazendo questão disso, eu também faço críticas diretas a isso. Eu acho que é legal, sim, dar oportunidade, por exemplo, à psicóloga cristã Marisa Lobo. Eu acho legal convidar muitas vezes o professor Augusto Cury. Tem o professor Luiz Podé, certo? Da elite, né? Acadêmica e tal. Eu acho que falta, às vezes, essa diversidade nas universidades brasileiras. Há muitos anos atrás havia uma liberdade maior. Eu lembro que em 2008, 2009, 2010, 2011 havia uma liberdade maior e havia, né, vários tipos de convidados com as mais diferentes linhas de pensamento, mas principalmente nas universidades como a FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, né, ali na Liberdade. E eu quero muito falar sobre isso. Por que é importante a gente falar sobre isso? Eu lembro há muitos anos atrás, no ensino médio, de uma colega que ela foi onde mesmo? Ali na parte de cima, eu lembro,
ali na quadra, isso, na quadra. E ali ela foi fazer o uso de entorpecentes, né? E junto com mais dois rapazes. E nessa situação ela caiu desacordada e acabou sendo exatamente, né, começa com ES, você sabe aí Prada, né, no final, né? E ela e tudo mais. E aí fizeram uma reunião de conselho, chamaram a sala inteira. Foi uma coisa muito complicada, a gente não tinha informação sobre isso, não havia campanhas como hoje em dia, essas campanhas e tal, Disque 100, entendeu? Lugar da mulher aí na luz, tem outra estação, meu Deus do céu, na luz tem na estação da linha Lilás também. Na Paraíso, eu acho que também tem esse espaço para mulher, tá? E não havia essas divulgações, vai numa instituição católica, nada. Assistência social falando disso, eu não lembro nada disso. E aí simplesmente essa menina, e na verdade a mãe depois, meio que se ligou e trocou ela de escola, né? E meio que o caso foi abafado, né? Não sei se fizeram exame, não sei. Mas assim, de qualquer maneira, não se havia esse tipo de comentário, não se falava sobre isso, não fazia as campanhas sobre isso. E a gente não tinha informação sobre isso. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem a doutora lá, a doutora Liliane Rocha, que fala sobre isso. Hoje em dia não sei o que e tal. E eu acho legal, de verdade. Mas isso são coisas muito recentes, entendeu? Falar sobre essas questões e tal. Eu acho que nenhuma escola pública, pelo menos que eu saiba hoje, da prefeitura ou do estado, deve ter palestras e eventos relacionados sobre isso. E eu acredito muito nisso. Eu acredito de verdade. É óbvio que eu nunca, por exemplo, numa escola aqui do estado, ficou 30 dias sem aula, justamente por falta de água. 30 dias sem aula. E eu, por exemplo, na época lá na prefeitura, era muito normal a gente ser dispensado por falta de professores. E às vezes tinha a Copa do Mundo e as Olimpíadas e a gente era liberado também. Ou às vezes ficava na sala de aula até a outra professora chegar, jogando baralho, jogando dominó, jogando, entendeu? E tal, né? Podia até trazer de casa, o que é um absurdo. Mas igual eu falei, não tinha internet, não tinha comunicação. Isso era uma coisa muito naturalizada, entendeu? Eu acredito, como eu falei, eu lembro de uma época que teve uma apresentação de axé, que as meninas usavam short curto e elas ficavam de costas, literalmente, né, e tal, para a plateia infanto-juvenil. Isso era uma coisa natural. Hoje a gente faz escândalo por causa de apresentação de funk, né? Hoje a gente é mais moralista, a gente faz crítica direto. Eu, por exemplo, não gosto das pegadinhas do Silvio Santos. Eu faço crítica também à exposição, vamos dizer, eu acho desnecessário, né? Quando, por exemplo, não só as pegadinhas do Silvio Santos, eu também acho legal a gente fazer uma crítica direta por exemplo, as pegadinhas do Silvio Santos, claro, mas também fazer uma crítica ao Pânico na TV quando eu era mais novo, eu assistia, né? Que expunha, né, vamos dizer assim e tal. E aquela situação da Hora da Morte, uma vez que jogou um balde de barata, né, uma transuante, né, a gente fala, né, uma mulher que estava andando na rua, né, e eles tiveram que pagar um processo de 100 mil reais. Então existe assim essa necessidade de a gente falar sobre limite ético e moral dentro da televisão brasileira, e eu vou falar muito sobre programas infantis, depois eu vou falar sobre essa questão das polêmicas de hoje em dia. Então eu acho que isso é legal porque a gente quebra um pouco essa bolha e ao mesmo tempo dá voz aos diferentes e às críticas a um sistema que está aí, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, não é só sobre essas polêmicas de hoje, mas também polêmicas lá do passado. Como eu falei, né? O ensino público ele é ruim, não é de hoje.
É desde lá do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, certo? Na época do Itamar Franco já era bom, na época do Sarney também era bom. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, assim, aquilo que normalmente ninguém fala, a gente aqui acaba tendo que falar. Porque é aquilo que eu falo, né? É um espaço, às vezes, até mais democrático do que o NAIA lá da UniBTA. Muito mais, entendeu? Muito mais mesmo.